Nós vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço primeiramente a Deus por estar aqui. Quero agradecer também a coragem do irmão Lucas de me convidar. Eu achei engraçado eles me chamando de pregadora. Gente, pregadora, eu não sou não. A gente fala um pouquinho de Jesus, né? A gente fala um pouquinho dele. E eu acho que acostumada com o núcleo, eu até gosto assim de estar sentado, sabe? Na rodinha e tal, eu gosto assim. Mas eu fico feliz. Para mim é mais que uma honra falar de Jesus, tá? E hoje a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Eu não sou não sou muito de barulho e tudo, né? Hoje será uma conversa, tá? Uma conversa sobre Jesus. Primeiro aqui em 1 Samuel, capítulo 16, diz assim, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê o homem como o homem vê. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho. Quem aqui é casado? Casado. Levanta a mão. E solteiro? Solteiro, o resto é solteiro, né? Vamos lá, solteiro. Não é casado, não está casado ainda, é solteiro, tá? Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre princípios bíblicos de namoro, noivado, e acaba que vai servir também para quem está casado. Amém? A gente vai conversar um pouquinho. Na Bíblia, assim, se você for procurar, não existe nada sobre namoro, tá? Porque na época, na cultura, né, era um casamento mais acordado entre os pais, né? Então não existe na Bíblia a palavra namoro ou alguma coisa assim que retrate. Sempre era acordado, né? Era um casamento arranjado. Então, mas na nossa cultura ocidental, hoje temos o namoro, né? Só que o namoro ele tem que seguir, né, alguns princípios bíblicos. Não tem na Bíblia namoro e tudo que, né? Mas na Bíblia nós temos princípios e a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá? Hoje, né, tá muito liberal, né, os relacionamentos. Então a gente sabe que biblicamente o namoro hétero, né, casamento hétero é o que está baseado na Bíblia, né? E a gente tem que ter, gente, a pureza, né, no nosso namoro. Porque, assim, a gente sabe que hoje é o normal, né? É normal ter relações, é normal, tudo é normal, né, no mundo. Mas na Bíblia, a gente ainda segue a Bíblia. E o relacionamento conjugal é para o casamento, né? Então, no nosso namoro tem que ter a pureza. Até o versículo que o Lucas... Foi o Lucas ou foi o Mateus que leu? No início, fala sobre a mocidade e fala sobre a pureza. E como é difícil, né? O meu relacionamento de namoro foi de 7 anos, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês no final. E teve muitos que perguntavam assim, né? Tá, mas foi 7 anos e foi mesmo firme? Aí eu falava assim, não, foi firme, graças a Deus. E não é fácil, né? Um namoro cristão, hoje em dia, com todas as influências, e parte dele foi à distância. Então, o mundo olha e vê que não é possível. Mas eu e o Breno sempre tivemos esse propósito. No final, vamos conversar um pouquinho. Então, no namoro, não tem aquele versículo que fala assim, 1 Coríntios 7:4, fala assim, a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem o marido. Também, na mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem a esposa. Isso é para o marido e para a esposa. No namoro, cada corpo é o seu, né? Como tem aquele dizer, meu corpo, minhas regras. No namoro, é seu corpo. Tá? No namoro não tem
né, mistura, não. É seu, é seu. Quando casar, aí sim, será uma só carne, será o corpo. E no namoro, gente, a gente tem alguns alvos, né? O alvo do namoro é se conhecer, né? Tem muitos namoros que eles são muito focados na intimidade e quando chega no casamento tem muitas brigas porque o que era para ser conversado no namoro não foi conversado, o que era para ser conversado no noivado não foi conversado. Então tem algumas questões importantes que tem que ser debatidas, tem que ser conversado no namoro. Tem família que às vezes a esposa quer ter um filho, o marido quer ter 8. Chegar no casamento vai dar confusão. Eu conheço pessoas, eu conheço homens que têm vontade de ter muitos filhos, né? Tem vontade de ter aquela família grande, porque é acostumado, e às vezes a esposa, né, acostumada com uma família pequenininha, quer ter uma família pequena. Então tem questões que também tem que ser conversado, né? Sobre intimidade, o que é permitido, o que não é. Tudo tem que ser conversado, tá? No noivado, no namoro. E no namoro, eu acho assim, que a vida espiritual tem que estar bem em dia. Bem em dia mesmo. Tem que orar junto, fortalecer o espírito e não a carne, né? Tem que orar mais, tem que orar junto, tem que estar em jejum e oração. Né? Eu acho que a gente orava mais junto quando era namorado. Né? Eu e o Breno, a gente ora separado, né? Mas no namoro eu acho que a gente orava até mais junto. Né? Para buscar mais a Deus, para estar sempre, né, vigilante. Então, eu acho engraçado assim, que no nosso namoro, antes mesmo da gente assumir o relacionamento, nós éramos melhores amigos. Então, assim, no namoro é a época de fortalecer a amizade, né? A época de fortalecer os vínculos com a família, porque a minha família, a família do Breno é totalmente diferente, né? Então, tem a sogra, tem o sogro, que muitas vezes gera o conflito. Então, tem muitos casamentos hoje que têm confusões porque não tem um bom relacionamento com os familiares. Porque a gente casa e a gente leva junto a família. Pode não estar ali na mesma casa, mas pode gerar, sim, conflitos. Então, o namoro e o noivado é esse momento de criar vínculos, de fortalecer a amizade, de conhecer um pouco sobre perdão. Tem homem, tem mulher que não sabe perdoar. Tem homem, tem mulher que é muito ciumento, que traz traumas, às vezes, de outros relacionamentos que às vezes teve até no mundo e traz para o relacionamento e aí isso acaba gerando alguns conflitos. Então, vou trazer para vocês aqui alguns problemas, né, que podem gerar aí num relacionamento e que, se não, né, resolvidos, podem vir a gerar, sim, um probleminha no casamento. Tem pessoa, gente, que não sabe ouvir. Eu não sei se vocês conhecem alguma pessoa assim, que você senta com ela e ela fala, e não te deixa falar 1 minuto. E isso no relacionamento também tem pessoas que, às vezes, na hora da briga, não é nem briga, né? Na hora ali do debate, da conversa, ele se vitimiza e fala como se fosse só outra pessoa errada e ele não tem nada para mudar. Ele está perfeito. Né? Que eu sou perfeito, eu não fiz... Gente, todo mundo tem uma culpinha na hora de uma discussão. Todo mundo. Primeira coisa, quando a gente vai conversar, é primeiro tu admite o teu erro. Tu admitindo o teu erro, facilita o outro a baixar a guarda. Se você já aí... Tem gente que é assim. Você fez isso, você fez aquilo, o outro já vem com... Já arma. Então, tem gente que não sabe ouvir. Tá? Quando casar, piora. Então, observe isso no namoro. Tá? Todos os defeitinhos, gente. Vocês percebem. Quando casar, piora. Defeito todo mundo tem. Você vai ter que ver se os defeitos do seu namorado, do seu noivo, você suporta eles no casamento. Porque todo mundo tem defeito. A diferença é que cada um tem um defeito diferente. Então, esses defeitos você tem que ir bem a fundo.
saber, não, esses defeitos aqui eu consigo tolerar, esses defeitos não. Tá? Então, porque normalmente, no casamento, às vezes quando você está namorando, está apaixonado, né? Aquele defeito nem parece muita coisa. Mas no casamento tende sim a piorar. Tá? Se aquilo te incomoda, se não tem como com esse defeito, é melhor nem continuar no namoro. Amém? Alguns probleminhas de comunicação, né? Assim como tem uns que falam demais, tem outros que falam de menos. Quase não fala. Você vai conversar com ele, você vai, né? Falar alguma coisa, discutir, e a pessoa, ela acaba não falando nada. Aí você fala. Fala 1001 coisa, a pessoa calada. Aí tranca, vai assistir TV, vai mexer no celular e não fala nada contigo, né? Então, esse tipo de pessoa também dificulta muito o relacionamento. A gente tem que estar muito aberto à conversa, porque se no namoro você percebe que você se tranca e não fala nada, não responde, não está aberto à conversa, no casamento piora. Isso normalmente é em homens, né? Isso normalmente é em homem, porque mulher já é tagarela, né? Mulher já está ali alguma coisa segurando na garganta, já fala logo. Normalmente, esse caso de passar... Tem casais que passam 3 dias sem conversar. 3 dias, uma semana, um mês. Já vi casos. Sem conversar. Gente, não tem casamento que aguente. Então, isso tem que ser tratado desde o namoro. Amém? Tem uns também que além de, às vezes, falar muito, fala com ira. Né? Fala muito bruto, fala com grosseria. Tem um ditado, né? O povo sempre fala, observe como que o moço trata a mãe, ou a moça trata a mãe. Isso a gente tem que observar. Isso a gente tem que observar. Se trata a mãe com respeito, se não trata. Tem pessoas que eu conheço que tratam a mãe como se estiver trata o cachorro melhor. Né? Trata ali o gato, o bicho na rua melhor do que trata a mãe. E tem uns que acham que vai ser diferente. Tem uns, não, trata só a mãe e tal, mas me trata tão bem, Às vezes a filha, né, a gente não leva só para o lado do homem, mas a filha também que trata muito, que desrespeita pai, que xinga pai. Eu conheço pessoas assim, que o pai liga e falta bater, né? Normalmente vai ser tratado da mesma forma, o cônjuge. Tá? Então, a gente tem que observar essas coisas. Tá? Agir com tranquilidade. Lá em casa, graças a Deus, nunca houve um grito lá. Se os vizinhos escutaram, foi só brincando, né? Na brincadeira. Mas sempre tento conversar com tranquilidade, né? Sem gritaria, sem ira. Eu tenho dificuldade de falar na hora que eu estou com raiva. Eu penso que se eu falar ali na hora que eu estou com raiva, eu posso ferir. Eu posso falar coisas demais. Eu posso ferir, né, o meu cônjuge. Então, eu sempre espero ali, passou a raiva. Aí a gente conversa tranquilamente. Tá? Então, a gente tem que saber conversar. Gente, para eu aprender a conversar foi muito tempo. Antigamente, né, eu ficava ali, ó, com aquilo. Porque tem coisinhas, né, que sempre acabam. E, ó, segurava, não sabia de tentar e conversar. Eu não tinha essa facilidade. Hoje, graças a Deus, Deus tem moldado, tem ajudado. Outra coisa. Então, nessa questão da comunicação, a gente tem que aprender um pouquinho mais a ouvir, moderar a língua, saber o tempo e a maneira, né? Tem vezes que o marido ou o namorado, você percebe, vai estar estressado, espera um pouquinho para falar, no tempo certo, o modo, né? Tem muitos casais que, às vezes, o marido, por exemplo, chega estressado em casa e a mulher, às vezes, chegou cansado, chegou estressado, e aí você fala, não deixa isso aí, não deixa isso ali. A gente tem que evitar. Não, vamos deixar para uma hora que está mais tranquilo e tudo. Tudo tem um tempo, tudo tem um modo, tudo. Isso serve tanto para o namoro, noivado e casamento. Aqui, em 3 João 1,13, diz assim: tenho muito que escrever, mas não desejo fazê-lo com
pena e tinta. Espero vê-lo em breve e então conversaremos face a face. Tem gente que discute pelo telefone, só pelo telefone. Tipo assim, cara a cara ele não consegue. Então ele espera, saiu, aí ele manda mensagem. Ele não consegue sentar e conversar. Aqui em Pedro, em João, fala: tem coisas que não tem como discutir pelo telefone. Tem coisas que tem que ser pessoalmente, porque às vezes o tom altera. Como eu namorei muito à distância, isso às vezes afetava. Então, às vezes a gente conversava, eu pensava, parecia que estava brigando, mas não era. Porque muitas coisas têm que ser conversado pessoalmente. Tá? Não dá para você guardar a briga para conversar pelo celular. Tem coisas que é pessoalmente. Amém? Contatos físicos, todo mundo que já sabe, né? Tem um limite, mas tem gente que gosta de ficar lá na beira do precipício, assim. Não, estou bem aqui em cima do limite, né? Tem um limite, a gente tem que manter um pouquinho a distância do limite, porque para cair no precipício é fácil. Então, tem algumas coisas que tem um limite, tá? Então, namoros demorados, igual o meu do Breno, que foi mais ou menos 7 anos, tem pessoas que enrolam, né? Ficam enrolando a outra pessoa. No nosso caso, não foi enrolação, né? Vou contar um pouquinho para vocês porque a gente vai falar um pouquinho sobre namoros demorados. No nosso caso, nós éramos muito jovens, mas o namoro, ele tem que ser para casar. Você não vai começar um relacionamento falando, não, esse aí eu não vou casar. Esse aí não é para casar, esse aí é só para curtir um pouquinho. Namoro, se você for começar um relacionamento, tem que ser para casar. E aí, quando nós conversamos, eu passei numa faculdade, o Breno passou em outra. Né? Era bolsa. E aí, nós decidimos manter o relacionamento. Então, uma vez no ano, nós nos víamos. Era só em dezembro. Então, era só um mêsinho no ano que nós se via. Foi 7 anos, mas quase não foi 7, né? Porque a maior parte foi à distância. Quando terminamos, noivamos. E eu acho que uns 8, 9 meses, 10, eu acho, 10 meses nós casamos. Ainda se fosse por mim, ainda tinha demorado mais um pouquinho, que eu sou mais, assim, gosto de planejar tudo certinho, né? E o Breno já é mais adiantado, assim, né? E aí, o nosso relacionamento foi assim, mas foi com muita oração. Muito difícil, não foi fácil. Mas se fosse 7 anos presencial, às vezes não daria certo. Se nós estivéssemos juntos na mesma faculdade, nós teríamos que ter casado. Ainda mais longe, né? Então, tem casos... não, 7 anos... Não, tem muito risco de cair. Então, namoros demorados, 5, 6, 7, dependendo do namoro, se você sabe que você tem facilidade para cair, nem invente. Né? No meu caso, né, e do Breno, a gente não conhecia o mundo, então, quando não conhece... é mais fácil. Quem já conhece é mais difícil. Né? Então, tem que manter um relacionamento puro. E namoros longos dificulta, tá? Principalmente presencialmente. E tem a questão da desaprovação dos pais. Gente, eu conheço pessoas que amavam... Na verdade, não era amor, né? Era muito apaixonado. E na paixão, gente, é complicado para você casar... apaixonada assim de cara. Tem casos que dá certo, tem casos. Mas quando tem uma desaprovação da família, você vai conversar com o pai, você vai conversar com a mãe. Já diz assim que, se for, né, pais da igreja, pais sábios, né, que já te aconselha não, e você está muito apaixonado, espera um pouquinho. Tem pessoas que às vezes conhecem, tá todo mundo dizendo que não vai dar certo, assim, pai e mãe, não, espera um pouquinho. E eu quero casar, e casa. Não, 8 meses já casou. Todo mundo dizendo que espera um pouquinho, fulano é meio complicado, espera um pouquinho, tem um histórico meio ruim, espera um pouquinho. Não, mas eu estou muito apaixonada, eu amo. Normalmente, conselho de pai e mãe e pai sabe. Mãe e pai sabe. Sempre tem um fundinho, né, de certeza, né, por experiência da vida, né? Graças a Deus, lá em casa, gente, apesar de nós termos namorado todo esse tempo, tinha hora de chegar, tinha hora de sair.
eu e o Breno não gostávamos, né? Assim, não, tinha que chegar ali no máximo 10 horas, tinha que estar em casa 11 horas. Nós não gostávamos, mas nós tínhamos que respeitar, porque eu ainda estava na casa da minha mãe. Eu tinha que respeitar, né? Colocava ali as regras, a gente respeitava as regras, gostando ou não gostando. Porque a gente tem que se sujeitar aos nossos pais também. Apesar, né, de às vezes os conselhos a gente não gostar muito, mas normalmente pai e mãe tem ali um faro. Mãe tem um faro. A minha irmã, ela não é crente, mas sempre minha mãe, assim, às vezes tem um sonho e ela já fica, né, com medo, já fica vigiando. Então, mãe, lá em casa, mãe, Deus revela para ela, ela descobre as coisas, não precisa de contar, não. Ela descobre. Então, pai e mãe tem um faro, o Espírito Santo fala, tá? Então, a gente tem que vigiar muita coisa, né? Muita coisa no nosso relacionamento teve que ser conversado, teve que ser acordado, né? Foi demorado, mas com jejum e oração deu tudo certo, graças a Deus. Eu quero ler aqui um último versículo para a gente terminar, que se encontra em 1 Pedro 3,7, que diz assim: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como aqueles que juntamente com elas sois, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, aqui diz que o marido ele tem que tratar, né, bem a mulher, para que também não sejam impedidas as vossas orações. Então, o convívio, né, ele também vai ditar um pouco da nossa vida espiritual. Se a gente não está bem, né, com o nosso marido, com o nosso cônjuge, as nossas orações não vão ser ouvidas. Então, eu ainda não estou muito velha, tem gente que me chama de senhora, eu acho estranho, né? Estou nova ainda, estou nova, mas ainda tenho muito que aprender. Só um ano de casado, normalmente o primeiro ano é um pouco mais difícil a adaptação, são muitas coisas diferentes, né? Então, assim, que vocês possam ter paciência, não vai casando assim em cima da hora, não, achei esse, vou casar e tal. Espera um pouquinho. Tem um livro que eu gosto muito, As 5 Linguagens do Amor. Eu não sei se vocês já leram, mas lá tem um capítulo que fala muito sobre a paixão e como ela é enganosa. Porque muitas vezes eu conheço pessoas que casaram com pouco tempo separaram, porque às vezes via a coisa mais linda do mundo, mas quando casa é outra coisa. Tem gente que não sabe conversar, todos esses defeitos que eu falei. Tem gente que é difícil, tem gente que teve um histórico de, às vezes, drogas, de prostituição, que às vezes traz isso para o casamento, mesmo, né, estando crente e tudo, mas às vezes cai, às vezes falha, né? E aí são coisas que você tem que saber já, para saber se você vai suportar ou não. Eu conheço um irmão que ele foi falar para a esposa que ele era esquizofrênico só depois que ele casou. Ele era esquizofrênico, e quem conhece a esquizofrenia sabe que é uma doença séria, né? E aí ele não contou para ela, não. Rapidão eles casaram. Aí depois de casado, já estava casado, né? Aí ele foi contar que tinha esquizofrenia, né? E aí ela foi muitos anos orando por esse homem. Muitos anos. E graças a Deus pelas orações dela e dele também, ele recebeu a cura. Eu nem sabia, assim, uma doença tão, né? E aí ele conta o testemunho, que ele saía assim, esquecia, e o povo tinha que buscar ele. E hoje, graças a Deus, é obreiro na casa do Senhor e foi curado da esquizofrenia. Mas foi ali na base do jejum e da oração dela, né? Então, tem coisas que a gente tem que contar antes, né? Não pode esconder esse tipo de coisa, tá? E eu estou aberta, né, a conversar um pouquinho. Tem gente, né, que tem algumas dúvidas e tudo. Estamos aí se precisar para ajudar. Amém? E essa foi a conversa, esses foram os conselhos. E não sei muito, mas estou aprendendo, graças a Deus. Como eu falei, não sou pregadora, só converso um pouquinho, né? Mas estou aí para aprender e se precisar de mim, estamos aí. Amém?
Glória a Deus.